Glória a Deus. Boa noite, irmãos. O pessoal da manhã estava mais animado. Boa noite, irmãos. Aí sim. Sejam bem-vindos. Quantos querem mais de Deus nessa noite? Quantos creem que Deus tem mais para você nessa noite? Queria te convidar a abrir o seu coração. Hoje nós vamos continuar o tema Fruto do Espírito. Nós começamos semana passada. Eu quero finalizar hoje, não vou estender muito, até porque recentemente nós falamos sobre o amor é o fundamento, é a base, lembram? Nós falamos também sobre paz e alegria, e tudo isso são faz parte do fruto do Espírito, né? Para relembrar, só para recapitular, nós falamos semana passada sobre o fruto do Espírito, lembra que falamos sobre o amor, paz, lembram? Bondade, longanimidade ou paciência, mansidão, domínio próprio. Quantos lembram? Então, para recapitular, quantos frutos do Espírito são? O pessoal da noite está esperto. Da manhã, vocês acreditam que eles falaram 9? É que não fala para eles, mas vocês são mais espertos mesmo. Mas não fala para brincadeira. Mas eles falaram 9. Foi uma pegadinha, a ideia era para o pessoal errar mesmo. Mas lembrando, a Bíblia diz fruto do Espírito. É um fruto onde tem 9 virtudes, 9 qualidades, 9 aspectos, amém? E hoje eu quero dar continuidade nisso. E semana passada nós falamos bastante, né, sobre Gálatas, o contexto de Gálatas e de Coríntios, né, falando da lei, falando da graça, falamos bastante sobre a obra da carne e sobre o fruto do Espírito, falamos muito sobre a lei e a graça, e hoje eu quero dar continuidade nisso. Nós falamos, lembra que fruto do Espírito é algo que aquele que é cheio do Espírito faz parte do pacote, não tem como você pegar na prateleira alguma coisa. Mas, ou seja, quando você é cheio do Espírito Santo, tudo aquilo que é do Espírito Santo está em você, amém? Lembra que nós falamos também, que diz lá em Coríntios, sobre os dons, que são 9 dons também, mas a Bíblia diz que Deus deu cada um conforme quis, conforme determinou, conforme o propósito. Então, nem todos vão ter os mesmos dons, ainda que tem muitos dons, né? Fé, interpretação de línguas e outros. Mas o fruto do Espírito, ele é uma base para viver cheio do Espírito Santo. E é interessante também, semana passada eu não falei, mas a Bíblia fala em Mateus 25 sobre talentos, lembram? Que fala que a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1, conforme a sua capacidade. Então, assim como dons, nem todo mundo vai ter os mesmos dons, o talento é a mesma coisa, é dado para cada um conforme a sua capacidade. Então, isso eu estou fazendo um paralelo para a gente poder entender que o fruto do Espírito não é conforme capacidade, não é conforme propósito, mas o fruto do Espírito faz parte da vida daquele que recebeu o Espírito Santo, amém? Então, não é opcional. Então, o fruto do Espírito, ele não é algo opcional, o fruto do Espírito não é circunstancial, mas a obra da carne sim. Mas ambos estão relacionados ao comportamento, ambos estão relacionados à natureza que nós vivemos. E nós falamos sobre, não tem como nós sermos cheios do Espírito Santo e cheios da justiça própria, da obra da carne ao mesmo tempo. Não dá para viver simultaneamente cheio de Deus e cheio da razão, cheio do mundo. Porque se nós estamos cheios de um, nós não podemos estar cheios do outro. E nessa noite eu quero continuar esse tema, então eu quero falar sobre 3 pontos sobre o fruto do Espírito. O primeiro ponto, se você estiver anotando, é frutificação. Para nós entendermos, quando Paulo diz lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito, nós precisamos entender que para existir um fruto, antes de existir o fruto na árvore, o que precisou existir, irmãos? Uma boa terra, uma semente boa, uma semente que frutifica, que germina, e nasce uma boa árvore, onde ela é regada, onde ela tem os nutrientes certos, onde ela é podada quando é necessário. Então nós precisamos entender isso. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 1 ao 8. Quem trouxe a Bíblia aí, diga amém. Cadê os crentes aí? Irmãos, olha que igreja maravilhosa é essa. Sempre traga a sua Bíblia, de vez em quando vai ter lá, mostre a sua Bíblia e ganhe um presente. Quantos ganharam presente aqui esses dias? Olha que legal, você não faz mais do que a sua obrigação, trazer a Bíblia e ainda ganha presente, olha que bênção. Mas brincadeiras à parte, nós fizemos isso esses dias. Traga a sua Bíblia, irmãos. Aqui somos crentes raiz, amém?
Quem achou aí João capítulo 15, versículo 1? Leia comigo, diga assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto. E ele poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos e pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha que poderoso isso, irmãos. O primeiro ponto do fruto do Espírito aponta para a frutificação. Uma árvore frutífera vai dar um fruto bom. Uma árvore saudável vai dar um fruto bom. E a Bíblia diz aqui que assim ele faz uma comparação de uma árvore, de uma videira, com a nossa vida com Cristo. Só é possível, irmãos, a gente dar um bom fruto se nós estivermos, sim, unidos na videira, unidos em Cristo. E é interessante que nesse texto ele termina dizendo assim: se vocês derem bons frutos, meu Pai vai ser glorificado. Ou seja, quando você dá bom fruto, você está glorificando a Deus. Posso ouvir um amém aí? E a Bíblia diz: e assim serão meus discípulos. Ou seja, irmãos, quando nós damos frutos, bons frutos, além de glorificar a Deus, nós também somos conhecidos como discípulos. Olha que interessante isso. Para nós chegarmos no final, onde fala sobre o fruto do Espírito, nós estamos falando sobre o processo aqui. E é interessante que ele faz uma analogia, ele faz uma comparação, ele faz um paralelo aqui, dizendo que assim como uma videira, para dar o fruto, precisa estar conectado, precisa estar unido. Porque o fruto só é o resultado, só é o que está mostrando de um processo que acontece interno. A nossa vida com Deus é da mesma maneira. O fruto está relacionado à natureza da árvore. Ou seja, dar fruto é o resultado. E dar fruto em Jesus é o resultado de seguir Jesus. Então quem não dá fruto, a Bíblia diz que é cortado. Mas é interessante que diz, quem dá fruto é podado. Existe uma grande diferença entre ser cortado e queimado, jogado fora, e ser podado, tratado para que dê mais fruto. E isso também faz uma comparação muito interessante, irmãos, porque aqui nós estamos aprendendo sobre aquele que é reprovado, aquele que não dá fruto, ele é cortado. Por quê? Porque ele não está conectado, ele está prejudicando os nutrientes. Por isso que ele é cortado, para que a árvore tenha saúde. Mas é interessante que quando está dando fruto, poda, para quê? Para que possa dar mais fruto ainda. E sabe o que é podar, irmãos? É muitas vezes você ser contrariado, muitas vezes passar por dificuldades, ou muitas vezes tomar uma correção, mas tudo isso te poda para um momento que você avance, você cresça. E tudo isso é um processo para trazer crescimento. E olha que interessante, aqui ele faz a comparação entre uma árvore e sobre seguir Jesus. Aquele que está conectado em Jesus vai dar fruto. Aquele que está conectado à árvore vai dar fruto. Agora olha o que diz em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Quem achou, diga amém. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos, preste atenção nisso, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? É uma pergunta isso. Aí ele diz, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco
uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Ou seja, pelos frutos nós vamos ser conhecidos ou reconhecidos. E aqui é interessante que diz, assim como diz lá em Tiago, que não pode uma fonte de água doce produzir águas amargas, e da mesma maneira, águas amargas não pode produzir água doce. Da mesma maneira, ele está dizendo aqui que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, como uma árvore ruim não consegue produzir frutos bons. E é interessante que ele diz que nós vamos ser reconhecidos pelos frutos que nós damos. E que tipo de fruto nós estamos dando, irmãos? E daqui a pouco eu vou entrar no fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele aponta para fazer a vontade de Deus. E a obra da carne, ela aponta para fazer a nossa vontade. Quanto mais nós estivermos cheios de nós, mais o nosso eu vai falar, mais o nosso eu vai gritar. Quanto mais nós estivermos cheios do Espírito Santo, menos de nós e mais da presença de Deus vai fluir. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos ser reconhecidos pelos frutos. O fruto que eu estou gerando, a resposta que eu estou dando, determina muito. Por isso ele diz, pelos frutos vocês serão reconhecidos. Ou seja, não dá para a gente ser uma árvore ruim e querer dar fruto bom, não tem jeito. Aí eu volto para a palavra de semana passada, lembra Gálatas? Abre aí por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, como que eu faço, irmãos, para não satisfazer o desejo da minha carne, a minha vontade, o meu ego? Sendo cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, vivam no Espírito, e se você viver no Espírito, não tem como você viver na carne. Ou um ou outro. Então, quanto mais eu estiver cheio de Deus, irmãos, menos de mim eu estou cheio. Quanto mais eu estiver cheio da presença de Deus, quanto mais eu estiver buscando a Deus, menos vivo eu vou estar para gritar, para chorar, para reclamar, para murmurar, para falar mal. Porque a Bíblia diz, quando eu vivo no Espírito, de modo algum eu vou satisfazer a vontade da carne. Olha o que diz Romanos 8,14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito, Espírito letra maiúscula, Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha que interessante isso, porque todos os que são conduzidos, direcionados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ou seja, como que faz para eu ser reconhecido como filho de Deus? A Bíblia diz, né, eu preciso entregar minha vida para ser salvo, para ser reconhecido como filho de Deus. Mas é interessante que ele diz também que quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou conhecido como filho de Deus. Por quê? A própria Bíblia diz lá em 1 João que aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Não está dizendo que você nunca mais vai pecar, mas está dizendo que você não vive mais na prática, não faz mais parte da sua conduta. E olha que interessante, continuando esse texto, versículo 16. Ele diz, e o próprio Espírito, Espírito letra maiúscula, Espírito de Deus, testemunha, testifica ao nosso Espírito, Espírito letra minúscula, Espírito do homem, que nós somos corpo, alma e Espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, como que nós temos a convicção que nós somos filhos de Deus? Através do Espírito Santo. Ou seja, quando eu sou cheio do Espírito Santo eu tenho convicção, quando eu sou cheio de mim gera dúvida. Quanto mais cheio de mim eu estiver, mais dúvida eu vou ter no meu coração. Quanto mais cheio da presença de Deus eu tiver, mais paz eu vou ter no meu coração. Em João, capítulo 3, versículo 6, quando Nicodemos pergunta para Jesus como que é esse negócio de nascer de novo, como assim? Jesus fala, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, aqui é uma transformação, irmãos, e nós precisamos viver isso. Não dá para nós estarmos cheios da carne e cheios do Espírito. O que nasce da carne é carne. Aquilo que você se alimentar é o que você vai ser. Aquele que nasce do Espírito é Espírito. E da mesma maneira, João capítulo 4, versículo 24, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, olha o que diz. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, irmãos, o que ele está dizendo aqui? A única maneira de nós termos um relacionamento com Deus não é através da nossa razão, não é através do nosso conhecimento, não é através da nossa capacidade.
a maneira de nós termos um relacionamento com Deus é através da nossa intimidade com Jesus no Espírito. Por isso diz, Deus é Espírito, e por isso é necessário, para que eu tenha um relacionamento, para que eu tenha uma comunhão, para que eu tenha uma intimidade com Deus, é necessário o quê? Que a gente adore em Espírito, em verdade. A única maneira de ter um relacionamento com o Senhor, o nosso Deus, primeiramente, claro, é através do Espírito. Deus pode usar o irmão, Deus pode usar a comunhão, mas a maneira, Deus ele não está aqui materializado. Então a maneira, Deus é Espírito, e a maneira de nós sermos cheios do Senhor é através do Espírito. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem vive segundo a carne, aspira ou tem a mente voltada para a carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ou tem a mente voltada ao que o Espírito deseja. Versículo 6. A aspiração da carne, ou a mentalidade da carne, conduz à morte. Mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Ou seja, irmãos, aqui está dizendo que aquele que viver inclinado para a carne, vai viver as coisas da carne. Mas aquele que viver inclinado para as coisas do Espírito, vai viver aquilo que o Espírito tem para a sua vida. Porque a mentalidade da carne gera morte, mas a do Espírito gera vida e paz. O que é paz? Paz é um item, algo que faz parte do fruto do Espírito, uma virtude. Então, irmãos, que tipo de devoção nós temos hoje? Quem nós adoramos? Onde nós estamos buscando respostas? Nós vivemos um meio, irmãos, que o que mais nós temos é informação. Nós temos muita informação e a cada ano que passa, a geração pós-geração tem mais informação, mas informação não transforma. O que vai transformar é a revelação de que nós somos filhos de Deus. O que vai transformar é a revelação que Deus nos amou tanto, que deu a sua vida por nós e por isso hoje nós somos salvos. Isso fala sobre frutificação. Por isso nós vamos ser conhecidos pelos frutos. Através dos frutos, através da árvore, o quanto nós estamos conectados à videira, o quanto estamos conectados com o Senhor. Não tem como nós falarmos do fruto, o resultado fruto, se nós não falarmos primeiro do processo disso. E segundo lugar, o fruto do Espírito. Agora nós entramos no fruto. O fruto do Espírito, como nós falamos, tem 9 itens, 9 gomos, 9 virtudes, como você deseja chamar. É um único fruto. A Bíblia diz que o fruto, diz no singular. E na tradução do grego diz no singular mesmo, não é um erro de tradução. Eu quero entrar aqui rapidamente, como eu disse, eu não vou estender muito, porque, irmãos, tem muita informação, muita coisa, e não dá para falar tudo em 1, 2 dias. Então eu quero dar uma explanada, e até porque, com certeza, você vai ter lição de casa aí para ler mais. Então, primeiro, começando na ordem, diz sobre o amor. E o fruto do Espírito, quando fala sobre amor, ele está falando do amor que, traduzido do grego, é ágape. E o amor ágape é o amor incondicional. É o amor que não mede esforço, é um amor que não faz comparação, é o amor que não tem merecimento. O amor ágape é aquele amor que eu não faço porque ele merece, eu não faço porque eu estou dando em troca algo. O amor ágape é aquele que Jesus fez por nós na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deixa eu te perguntar um negócio. Todos aqui merecia que Jesus morresse na cruz? Ninguém, nem eu, ninguém. Nem quem aceitou Jesus, nem quem não aceitou e nem quem nunca vai aceitar. Mas por que Jesus morre na cruz por nós? Porque o amor ágape é o amor incondicional. Ele não tem condição. Ele não faz porque, ele é legal. Ele não faz porque ele me respondeu. Ele não faz porque ele merece. Assim como o perdão. Não é sentimental, mas é posicional. É decisão. O amor que está dizendo aqui no fruto do Espírito é o amor ágape. A Bíblia fala, traduzindo do grego em outras passagens, de vários tipos de amor. Um deles fala sobre o filéu, que é o amor da amizade, né? O amor entre amigos ou irmãos. A Bíblia também fala sobre o amor eros, que é o amor romântico, o amor do casal, ou o amor até sexual. A Bíblia também fala sobre o amor storge, que é o amor fraternal, que fala mais de família ou de pessoas do mesmo círculo social. Mas aqui o que está dizendo no fruto do Espírito é o amor ágape. Traduzido do grego é o ágape, porque esse é o amor incondicional, é o amor que não espera nada em troca, é o amor que diz lá em 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo
continua, ele não se enche de vaidade, ele não enche de soberba, e tudo suporta, tudo crê. É o amor que diz que ele é maior que a fé e a esperança. Olha o que diz João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Primeiro ponto aí, ele diz, como eu vos amei. Ele está dizendo, você deve amar como eu vos amei, ou seja, nós vamos ler aqui já 1 João 4,19, que diz que Deus é amor e ele nos amou primeiro. Mas nesse texto nós estamos vendo que ele está dizendo a mesma coisa, um mandamento eu vos dou. Que mandamento? Aquilo que eu já faço. Assim como eu vos amei, você deve amar uns aos outros. Versículo 35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Lembra que nós lemos quase agora, que uma das maneiras de nós sermos reconhecidos como discípulo de Jesus é pelos frutos? A Bíblia também diz que uma das maneiras de nós sermos reconhecidos por Jesus como discípulo é através do amor. Porque o amor é o fruto. E quando eu represento aquilo que o Espírito Santo é, eu me pareço com ele. Olha o que diz Romanos 5,5. E essa esperança não nos decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Ou seja, irmãos, por que nós não vivemos decepcionados, frustrados? Porque o amor de Deus foi derramado sobre a nossa vida. A esperança, porque ele vive em nós. Ele cuida de nós. Ele derramou o seu amor em nós. Olha o que diz 1 João 4,19. Nós amamos ele, por quê? Porque ele nos amou primeiro. Ou seja, qual que é a nossa referência de amor, irmãos? É o nosso amigo? É o nosso chefe? É o nosso líder? É a nossa esposa? O nosso cônjuge? Os nossos filhos? Nossos pais? Não. A nossa referência de amor é Jesus. Porque isso é a referência de amor incondicional. Como que nós aprendemos a amar alguém de maneira incondicional? Através de Jesus. Porque se você ama alguém porque a pessoa merece, isso não é amor, irmãos, isso é gostar. Porque gostar é afinidade. Ah, você é tão legal, conta comigo. Isso é gostar, isso é afinidade. Agora, amor, eu não me canso de dizer isso. A Bíblia diz suportar um ao outro em amor. A Bíblia não te ensina a gostar de ninguém. A Bíblia te ensina a amar. Porque o amor é decisão. Você não ama porque a pessoa merece. Você não ama porque você gosta da pessoa. Você não ama porque ela é legal. O amor é a base, é um mandamento. Por isso nós falamos, irmãos, se você ama, você não trai. Se você ama, você não rouba. Se você ama, você não mata. Se você ama, você não vai falar mal. Se você ama, você não vai prejudicar. Porque o amor é a base do Evangelho. Por isso a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ele já nos ensinou como que é. Segundo fruto, né? Segundo item do fruto, alegria. E alegria, irmãos, no contexto do grego aqui traduzido, ele representa uma satisfação profunda. Ou seja, se a alegria ela representa no fruto do Espírito, ela representa uma satisfação profunda. Olha para o seu irmão e diga assim: a alegria não é circunstancial. Porque, irmão, se nós estamos falando que a alegria é uma satisfação profunda, se eu estou satisfeito, eu estou feliz. Se eu estou satisfeito, eu não reclamo. Se eu estou satisfeito, está tudo bem. Sabe qual que é o motivo de você reclamar? Insatisfação. Mas quando eu estou satisfeito, eu estou feliz. Sabe quem fala muito sobre alegria? Paulo fala muito sobre alegria em Filipenses. Lembra que nós lemos aqui, estudamos sobre Filipenses? E é interessante que quando Paulo fala sobre alegria em Filipenses, ele está numa festa, está no churrasco, amém? Não, ele está onde? Preso, injustiçado. E olha o que diz aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Olha que interessante, aqui nos ensina que a alegria não é circunstancial. Paulo não diz, alegrem-se quando estiver tudo bem. Alegrem-se quando você for elogiado. Alegrem-se quando você ganhar o que você quer. Não, ele diz, alegrem-se sempre, sempre, sempre. E sabe que hora que ele escreve isso? Quando ele está preso, injustiçado. Irmãos, qual que é o motivo que tem tirado a alegria do Senhor na sua vida? Ou seja, se isso tem acontecido, você está vivendo uma vida circunstancial, porque o que Jesus tem para você é muito maior do que você pode imaginar.
Por isso Neemias, capítulo 8, versículo 10, parte B, diz: não se entristeceis, pois a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece. Atos, capítulo 13, versículo 52, diz: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu brinquei na parte da manhã, porque falar que é cheio de alegria e do Espírito Santo é a mesma coisa de falar subir para cima, pleonasmo, né? Porque quem está cheio do Espírito Santo está cheio de alegria. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo e estar triste. Por isso, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu também estou cheio de alegria, porque é um fruto, não é circunstancial. E a Bíblia diz que eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito. Porque, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito, nós não vamos medir esforços, porque nada vai ser circunstancial, porque Jesus é a prioridade. Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é comida e bebida? Coisas circunstanciais, coisas passageiras. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça, paz, que também é um fruto, alegria no Espírito Santo. Quando fala paz, justiça e alegria no Espírito Santo, está falando que é algo que não é circunstancial. Comida e bebida é circunstancial. Você comer hoje, você vai ter fome amanhã. Você não vai estar mais satisfeito. Agora, ser cheio do Espírito Santo, ele te satisfaz. Por isso a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, o que tem que te mover não é porque você teve um aumento, não tem que te mover porque você foi reconhecido ou porque você foi elogiado. O que tem que te mover é porque você é cheio do Espírito Santo e isso basta. João capítulo 15, versículo 11. Olha que interessante para você entender o que é alegria circunstancial, vontade humana e alegria no Espírito. Olha o que Jesus diz aqui: tenho dito essas palavras para que a minha alegria, a alegria do Senhor, a alegria do Espírito, esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, a nossa alegria humana, vontade, ela é circunstancial. Como que faz para mim a alegria ser completa? Quando a alegria do Senhor, quando a alegria do Espírito Santo, quando o fruto que contém a alegria está na minha vida. Por isso Jesus está dizendo, por isso eu digo isso para vocês, diante dessas palavras, que a minha alegria esteja em vocês. Porque quando a minha alegria está em vocês, a sua alegria é completa, a sua vida é completa. Tudo se completa, porque Jesus é o caminho, a vida e a verdade. Não tem outro caminho se não for por Ele. Então, irmãos, o segundo item do fruto é a alegria. A alegria não é circunstancial. Da mesma maneira, o terceiro item do fruto, a paz. A paz também, ela faz parte do fruto. E ela também não é circunstancial. Porque a paz, na tradução aqui, ela significa tranquilidade na alma. A paz aqui, ela significa que mesmo nas mais severas tribulações ou adversidades, eu descanso em Deus. E no hebraico, todo mundo conhece o que diz paz no hebraico? Shalom. O que é shalom, irmãos? Precisamos usar mais isso. Shalom é paz, prosperidade, harmonia, integridade, tranquilidade, bem-estar. Quando você olha para alguém e diz a paz do Senhor, ou você diz para alguém shalom, você está dizendo que a paz, a tranquilidade, a harmonia, a prosperidade, o bem-estar seja sobre a sua vida. Por isso, o cumprimento da paz, ou shalom, ele é um cumprimento de recepção e de despedida. Porque é uma maneira de você profetizar e abençoar a vida de alguém. Olha o que diz João 14, 27. Deixo com vocês a paz. Qual paz? A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe, não se perturbe o coração de vocês. Nem tenham medo. Olha que interessante que esse texto diz. Jesus está falando assim, eu deixo para vocês a paz. Qual paz? A minha. Porque a minha paz não é circunstancial. Eu não estou te dando a paz que o mundo dá. Porque qual que é a paz que o mundo dá? É aquilo que te satisfaz por um instante.
Você fica em paz porque você concluiu a faculdade. Você fica em paz porque você foi bem na prova. Você fica em paz porque você conseguiu uma vaga de emprego. Você fica em paz porque você teve aumento. Mas o que é isso? Circunstancial. Mas qual que é a paz do Senhor? É aquela que permanece mesmo nos dias de mais tempestades, tribulações, lutas. Mais uma vez, vamos lá para o apóstolo Paulo, quando ele está em Filipenses. Está preso, injustiçado. Olha o que ele diz, Filipenses 4:7. Então a paz de Deus, que vai além, que excede, que não dá para entender, guardará, ou excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. O que é coração e pensamento? A nossa alma. E a Bíblia diz que a paz do Senhor, a paz de Deus, que vai além da nossa alma, vai além do nosso entendimento. Entendimento é a nossa alma também. Diz que a paz do Senhor, ela vai além de tudo isso. Por quê? Porque é inexplicável. Isso é o fruto. Por isso que eu digo que a paz não é circunstancial, irmãos. Porque quando eu estou cheio de paz do Senhor, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir luta, mas eu continuo descansando no Senhor, porque Ele me dá paz. Pode estar tempo de tempestade, mas o Senhor me traz paz. E nós precisamos aprender com isso, irmãos. Nós precisamos aprender. Eu comentei semana passada, mas eu não li o texto. Lembra que eu disse que qual foi a primeira palavra que Jesus falou para os discípulos depois que ele ressuscitou? Shalom. No português, a paz seja convosco. Sabe o que é interessante nesse texto? Olha aqui, João 20:19. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas fechadas, por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: muito bonito o que você fez, hein, Pedro? Estou chateado com você. Nossa, eu esperava mais de você. Foi isso que Jesus disse? Não, foi o quê? Paz seja convosco, paz seja com vocês. Sabe, irmãos, quando nós estamos cheios do fruto do Espírito, o que vai fluir da nossa vida, da nossa boca, é aquilo que é do Espírito. A paz seja convosco. Palavra de paz, palavra de alegria. Mas quando nós estamos cheios de nós mesmos, a nossa vontade aflora. Nossa, eu esperava mais de você, hein? Nossa, pisou na bola, hein? Como que eu vou contar com você agora? Nossa, eu esperava que você era meu amigo. Você já viu pessoas fazer isso? É o nosso eu falando alto. É a nossa razão, é a nossa justiça própria. Se fosse eu ou você no lugar de Jesus, você ia falar o quê? Nossa, meu, pisou na bola, é a hora que eu mais precisei, você virou as costas. Meu, tá doente, você acha que não dói isso aqui? Porque a gente gosta de colocar o nosso eu na frente. Mas Jesus em nenhum momento foi lá para se vitimizar. Não, Jesus vai lá e usa o quê? Aquilo que é paz, aquilo que é vida de Deus, aquilo que é o fruto. Isso determina muito o nosso respeito, irmãos. Como nós estamos agindo diante de traições, diante de injustiça, diante de situações que contrariam a nossa vida. Nossa, obrigado, viu? Irmãos, aquilo que nós estamos fazendo reflete muito sobre nós. Lembra de Jesus, quando o Judas vai entregar ele? Jesus cumprimenta ele com um beijo. Muitas vezes, qual que é a nossa mentalidade humana de agir pela nossa força, pelo nosso eu? Traiu? Vai tomar, porque eu vou dar a resposta. Enquanto o Judas está traindo Jesus, Jesus está cumprimentando ele com um beijo, chamando ele de amigo. Por quê? Porque a natureza de Jesus é do fruto do Espírito, a natureza de Jesus é de Deus, enquanto a natureza de Judas é da obra da carne. Você não pode se corromper porque alguém está corrompido. Por isso a paz, que excede todo entendimento, ela precisa estar na nossa vida. Quarto item do fruto. Longanimidade. Vamos exercitar aí. Olha para o seu irmão e diga, longanimidade. Para ficar mais fácil, fala paciência. O que é a paciência, irmãos? A paciência é mesmo diante de provocação, mesmo diante de situações que vão te desafiar, é você manter firme. Longanimidade é o quê? É você ser longâmino, ter um ânimo longo, ou seja, calma. Você já parou para pensar que quanto seu casamento seria melhor se você parasse para pensar antes de falar o tanto que você fala? Irmãos, às vezes o marido quer fazer hora extra para demorar para chegar em casa. Por quê? Porque chegar em casa vai ouvir da mulher. Ou seja, você já percebeu que quando nós tivermos paciência, sermos longâminos, nós vamos melhorar os nossos relacionamentos.
Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Ei, como que eu faço para receber a herança? Eu preciso ser paciente. Irmãos, toda decisão precipitada na sua vida vai te custar algo muito caro. Toda decisão precipitada vai ter um preço alto. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 15. Foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Como que Abraão alcançou a promessa? Tendo paciência, esperando. E é interessante, nós vimos no versículo 12 que diz que aquele que não sabe ter paciência, não espera no Senhor, ele é negligente. Nós precisamos aprender a esperar. Nós vivemos num mundo fast food que tudo nós queremos para agora, mas nós precisamos aprender a esperar quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Portanto, vocês precisam perseverar. O que é perseverar? Esperar, ter paciência. De modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Irmãos, o que é cumprir a vontade de Deus? Cumprir a vontade de Deus é viver a vontade dEle, é o fruto do Espírito. Cumprir a nossa vontade é a obra da carne. Pode ver que o fruto do Espírito é o antônimo. O que é antônimo? Quem lembra aí? O contrário. Sinônimo é a mesma coisa. Antônimo, tá vendo? Aqui é cultura também, a gente aprende até português na igreja. Antônimo, o que é? O fruto do Espírito é o antônimo da obra da carne. Enquanto a obra da carne é inimizade, imoralidade, o fruto do Espírito é o que? É amor, paciência, perdão, né? De uma forma de ser vida de Deus. Ou seja, nós precisamos aprender a perseverar para viver a vontade de Deus. A paciência ou a longanimidade, irmãos, é a capacidade de ter um ânimo longo. É não desanimar, não desistir diante de situações difíceis. A primeira frustração que você tem, que você faz? Vou sair do trabalho, vou separar, vou sair da igreja. Falta paciência e falta domínio próprio. Depois a gente chega lá. Próximo ponto, irmãos. Amabilidade ou benignidade. Ele representa um encorajamento para o cristão, irmãos, um ao outro. Isso de Deus para nós também. E esse fruto está ligado à bondade de Deus. Está ligado a Deus conosco e o seu Espírito em nós, para que nós possamos ser encorajados, para que nós possamos estar animados constantemente. Ou seja, viver na benignidade, na amabilidade. E da mesma maneira, a bondade, que é o próximo item do fruto, que é muito parecido, ele diz sobre se a prática da generosidade, ao mesmo tempo, o tipo de bondade manifesta por Deus em relação à humanidade. Então, benignidade e bondade, eles são sinônimos no português. Se você pegar como chama? Não é vocabulário, um dicionário. Se você pegar um dicionário, eles são sinônimos. Então, diante do português é complicado entender os dois, porque os dois, eles são bem parecidos, mas diante de Deus, eles têm algumas diferenças. A benignidade, ela aponta para a qualidade do coração e da emoção. A forma que a gente age. Questão de emoção, questão do coração. Mas a bondade, ela fala sobre conduta e ação, atitude. Então eles têm um fundamento e um posicionamento diferente. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as suas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Ou seja, tanto a bondade quanto a benignidade aponta para a questão de nossa vida estar alinhada com Jesus para cumprir a boa obra. O que é a boa obra? A vontade de Deus. A boa obra aponta para o fruto, enquanto a obra da carne aponta para a nossa vontade. Então nós precisamos entender que a benignidade e a bondade, ela aponta para nós nos parecermos com Cristo também nas nossas atitudes, nas nossas emoções. Próximo item, fidelidade. A fidelidade, traduzida do grego, ela também em alguns pontos, ela vai apontar para a fé. Então, na tradução aqui do fruto do Espírito, a fidelidade também muitas vezes ela está relacionada à fé. Porque isso aponta para fidelidade e confiança. Confiança é fé, confiar em Deus. E fala sobre ser digno de confiança e leal também, isso é fidelidade.
Ou seja, olha o que diz 1 Timóteo 1,12. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, fidelidade, designando-me ao ministério. Ou seja, qual que é um critério para eu ser designado para o ministério? Fidelidade, fiel, ser fiel. Olha que interessante também diz aqui em 2 Timóteo 2,2. E aqui é uma passagem onde é uma carta pastoral, onde Paulo está falando com Timóteo sobre o cuidado com a igreja, sobre pastorear. Ele diz: as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens, ou seja, não fala para qualquer um, não é para qualquer lugar que você vai falar o que você está ouvindo. Diz: confia-as para homens fiéis. O que é fiéis? Fruto, fidelidade. Que sejam também capazes. O que é capacidade? Lembra que a capacidade é algo determinante lá no talento? De ensiná-los uns aos outros. Ensiná-los aos outros, aliás. Então olha que interessante aqui. Qual que é um critério também para fazer parte do ministério? Ter fidelidade, mas também ter capacidade. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores do ministério de Deus. Ou seja, irmãos, por que ser servo de Cristo e administrador do mistério de Deus? Por que isso, irmãos? Porque diante disso passa o que? Uma posição de fidelidade. Não é para qualquer um que pode agir dessa maneira, não é qualquer um que pode fazer aquilo que Deus tem como algo importante. Deus confiou para nós coisas importantes. Por isso nós devemos considerar servos de Cristo. E de que maneira? Sendo fiéis, bons administradores, bons mordomos daquilo que Deus está confiando em nós, diante do ministério e do mistério de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Tem coisas, por que mistério de Deus? Porque tem coisas que nós não vamos ter respostas, mas a nossa fidelidade não é pelo que nós entendemos, a nossa fidelidade é pelo quanto nós confiamos no Senhor. Por isso nós precisamos de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que existe recompensa àquele que os buscam. Ou seja, irmãos, por que a fé está ligada à fidelidade? Porque é uma maneira de confiança, é uma maneira de continuar. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Quando eu tenho fé, eu sou fiel. Quando eu tenho fé, eu permaneço. E assim como nós lemos aqui em 1 Coríntios 4:1, né, eu não li o 2, diz que ele requer desses encarregados que sejam o quê? Fiéis. A fidelidade é um princípio. A fidelidade é um requisito. A fidelidade, ela faz parte do fruto. Porque é a fidelidade que nos faz ser confiável. A fidelidade que nos faz permanecer mesmo em tempos de adversidade. Próximo, mansidão. Mansidão você também pode traduzir do grego como humildade. O que é isso, irmãos? Isso é a qualidade de ser gentil, a qualidade de eu não reagir ou não agir com raiva ou com violência, eu não pagar com a mesma moeda. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, quando ele diz lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados os humildes, algumas traduções diz os mansos, pois receberão a terra por herança. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Irmãos, o que é isso? Jesus está nos ensinando aqui a questão da humildade, de ser manso, ou seja, aprender a ser gentil, aprender a agir de maneira diferente, a aprender a não querer debater ou ter resposta para tudo. E ele diz: tomem sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e sou humilde de coração. E quando vocês vivem disso, quando vocês entendem isso, quando vocês recebem isso, vocês encontram descanso na sua alma. Por que nós encontramos descanso na nossa alma, irmãos? Porque não é o que nós produzimos, não é o quanto eu sou capaz, não é o quanto que eu tenho que estar preparado, mas é o quanto que o Senhor está cuidando de tudo, o quanto que o Senhor, é tudo sobre Ele, não tem nada a ver conosco. Enquanto a obra da carne sempre vai apontar para aquilo que você pode, aquilo que você faz, aquilo que você erra, o fruto do Espírito vai apontar para aquilo que o Senhor é. E por último, domínio próprio.
O domínio próprio, irmãos, ele fala sobre autodisciplina. O domínio próprio, ele fala sobre ter controle, impulsos e também desejos. Por que muitas vezes nós vivemos no pecado? Porque nós não temos controle ou autocontrole sobre as nossas decisões. Quando nós vemos, nós fazemos. Porque falta domínio próprio, falta disciplina. Ou seja, o domínio próprio é a qualidade de se manter certo, no caminho certo, de você permanecer mesmo quando você é tentado. Olha o que diz Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, ou quem não tem domínio próprio. Irmãos, quem não tem domínio próprio é uma máquina de destruição, toda hora está destruindo tudo. Por quê? Porque não sabe respirar, não sabe pensar, age mais pela razão, pela emoção, do que aprender a esperar. A Bíblia diz o quê? Como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que está falando aqui? Está falando sobre o quanto mais você não tiver domínio próprio, mais vulnerável e mais destruidor você vai ser. Por quê? Você vai estar vulnerável a destruições, porque você vai tomar decisões precipitadas. Por isso o domínio próprio ele é importante para você respirar e falar, opa, peraí, nem tudo é que eu tenho que fazer a minha vontade. Irmãos, se você fizesse tudo o que você pensa, talvez você estaria preso. Por isso o domínio próprio ele é importante para você respirar, ponderar, avaliar. Falar, opa, peraí, isso aqui não, isso aqui deixa eu contar até 10, até 20, até 100, até 200, até 1000. Continue contando, irmão. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 8. E esse texto é muito interessante. Eu gosto demais desse texto, porque Pedro aqui ele está dizendo sobre coisas que devem ser acrescentadas à nossa fé. Lembra que fé é um dos dons que está lá em Coríntios, que nós lemos? E é interessante que fé também aponta para a fidelidade, que é um fruto, né, que faz parte do fruto. Mas olha que interessante que diz aqui. Ele ensina algumas coisas que devem ser acrescentadas à nossa fé. Ele diz assim, Pedro está dizendo assim, por essa razão, empenhe-se, se esforce, tenha dedicação, para acrescentar à sua fé a virtude. E a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. O domínio próprio, lembra que é um item do fruto aqui? Amém? Ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança também, paciência, continuar, permanecer. A perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. O amor também está no fruto. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ou inoperantes e improdutivos, como algumas traduções. Irmãos, o que está dizendo aqui? Está dizendo que mesmo que você conheça Jesus, mesmo que você seja alguém que tenha fé, mas se você não acrescentar coisas na sua fé, se você não estiver disposto a crescer, você vai se tornar inoperante e improdutivo. Por quê? Você é alguém que conhece a Deus, mas não basta conhecer a Deus, irmãos, nós precisamos praticar e viver aquilo que Deus tem para nós. O que mais existe são pessoas que conhecem sobre Deus, mas vivem pouco sobre Deus. Por isso Pedro está dizendo aqui, existem coisas que precisam ser acrescentadas à sua fé. Domínio próprio, virtude, o amor, perseverança. Porque quando você acrescenta tudo isso na sua vida, então você não vai ser improdutivo e inoperante. Sabe o que nós aprendemos com isso, irmãos? Quantas pessoas que um dia foram cheias de Deus, hoje estão improdutivas e inoperantes? Por quê? Porque a obra da carne falou mais alto, ou porque a sua razão falou mais alto. E a obra da carne é todas as vezes que a sua vontade fala mais alto que a vontade de Deus. E a Bíblia diz que quando nós não acrescentamos aquilo que precisa ser acrescentado na nossa vida com Deus, nós nos tornamos improdutivos e inoperantes. Sabe, irmão, será que eu e você estamos aqui nessa noite e talvez nós temos sido alguém que conhecemos Jesus, amamos Jesus, mas nos tornamos improdutivos e inoperantes? Por quê? Porque nós não estamos fazendo nada daquilo que deveria ser feito. Nós não estamos posicionando naquilo que deveria ser posicionado. E é muito sério isso quando diz, porque aqui nós aprendemos, irmão, sobre a questão de viver o propósito de Deus. E eu concluo essa segunda parte dizendo, da mesma maneira que eu falei semana passada, irmãos, ou eu estou cheio de Deus, ou eu estou cheio de eu mesmo. Ou eu estou cheio do fruto, ou eu estou cheio da obra da carne. Ou eu estou cheio da vontade de Deus, que é o fruto, ou eu estou cheio da minha vontade, que é a obra da carne.
Por isso, irmãos, não adianta eu falar que eu amo a Jesus se não tiver o fruto na minha vida. Eu me torno inoperante, improdutivo, porque não condiz com aquilo que eu digo que eu vivo. Não condiz com aquilo que eu leio. Não condiz com aquilo que a Bíblia diz. E para encerrar, terceiro ponto, o desenvolvimento do fruto. Lembra que nós começamos falando sobre a frutificação? Para entender o que é o fruto. Para o fruto chegar na árvore lá, precisa ter a frutificação, precisa ter uma árvore. E para encerrar, eu quero falar sobre o desenvolvimento do fruto. Porque eu estava estudando, aqui, igreja é cultura. Para escrever essa palavra, eu estava estudando até sobre biologia. Porque a Bíblia não, né? Eu estava estudando e diz que o fruto que aparece no ramo, para ele aparecer lá, não é possível só aparecer porque ele é bonitinho, porque a árvore é bonita. Mas isso tem um negócio chamado seiva. Quem sabe o que é seiva? É um fluido orgânico que age no interior da árvore. Eu fazendo uma comparação, é mais ou menos a nossa vida. Você tem o seu sangue que é bombeado no corpo, que ele pulsa e ele te dá vida. Ele chega aos batimentos para que o seu corpo tenha movimento, para que o seu corpo tenha ligação, para que o seu corpo tenha circulação. E a mesma coisa, para um fruto saudável, eu chegar na árvore, eu chegar no galho, chegar no ramo, ele precisa ter o quê? Uma árvore saudável, como nós lemos no início. E é interessante que a Bíblia nos ensina sobre tudo. E eu quero encerrar lendo o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 3 ao 8. Porque se nós queremos ser uma árvore frutífera, se nós queremos dar bons frutos, nós precisamos estar em Cristo. E é interessante que nesse texto ele vai nos ensinar os tipos de terra. Que tipo de terra nós temos sido? Olha que interessante que diz. Vamos ler do 3 ao 8, diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, por histórias, dizendo, o semeador, quem é o semeador? Aquele que semeia, que planta. O semeador saiu a semear, o plantador saiu a plantar. E enquanto ele plantava, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, diga assim, beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso. E outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz, era superficial. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. E outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60, 30 vezes mais. E 30 vezes mais. Vamos entender esse texto. Quem que é o semeador aqui, irmãos? Deus, Jesus. Quem que é a semente aqui? A palavra. E quem que é a terra? Nós. Irmãos, alguém tem dúvida que o semeador é bom? Sim ou não? O problema não é o semeador, amém? O semeador é Deus aqui, amém? Alguém tem dúvida que a semente é boa? Sim ou não? Não, não tem dúvida. Porque a semente é a palavra. A palavra é a palavra de Deus. Com certeza não é um problema. Então onde está o problema aqui? Na terra. Quem que é a terra? A Bíblia diz aqui 4 tipos de terra. Ela diz que o semeador jogou a semente e uma caiu sobre a beira do caminho. Beira do caminho, irmãos, muitas vezes fala sobre lugares qualquer, fala sobre indiferença, fala sobre não pagar preço, fala sobre não levar a sério. E o que acontece nesse texto? Diz que as aves vieram e comeram. Por quê? Está vulnerável, não tem cuidado, não tem... Tudo aquilo que tem valor, irmãos, você guarda em lugar seguro. Depois ele fala que outras caíram em solo pedregoso. O que é solo pedregoso? É um solo ruim, um solo que não foi adubado, um solo que não é cuidado, um solo que não foi hidratado, um solo que não foi colocado água. E a Bíblia diz que por ser um solo ruim, foi superficial aquela semente, ela até produziu, ela até plantou, mas quando ela nasceu, logo ela morreu. Por quê? Porque era superficial, o sol queimou a semente. E outra diz que outra caiu em espinhos. Espinhos fala sobre uma vida rude, fala sobre uma vida que não é tratável, uma vida que ninguém pode falar, uma vida que não é moldável, uma vida que eu sou assim e ai de alguém falar alguma coisa. E a Bíblia diz que logo a semente, ela nasceu e ela sufocou, morreu.
Mas fala também sobre uma terra boa, e essa terra produz muito fruto, ela gera, ela germina, ela multiplica e ela gera muitos frutos. E a pergunta que eu te faço nessa noite para encerrar esse tema é: que tipo de terra nós somos? Porque a terra que você é hoje vai determinar o tipo de fruto que vai nascer sobre a sua vida. Uma árvore boa gera bons frutos, mas para uma árvore ser boa, ela precisa estar plantada numa terra boa. É por isso os Salmos diz que uma árvore plantada junto a ribeiros, ela vai dar fruto em todo o tempo. Por quê? Porque ela está lá hidratada. E nós precisamos entender que tipo de árvore nós estamos sendo, mas para isso nós precisamos entender que tipo de terra nós somos. Porque a palavra é boa e o semeador é bom. O problema muitas vezes tem sido quem nós somos. Eu queria te convidar nessa noite você fechar seus olhos.